Mas me diz uma coisa, qual que é a sua gêmea favorita? Ah, você me pegou, hein? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, e esse é o canal Rocambole, um canal sobre séries e filmes. Se você já nos conhece, e aí galera, se não conhece ainda, aproveita pra já se inscrever, deixar o seu like e ficar pertinho da gente. Caçadora de Recompensa, ou Teenage Bounty Hunters, estreou no dia 14 de agosto e é uma série de comédia original Netflix. E foi criada pela Caitlin Jordan. Sterling e Blair são duas irmãs gêmeas que moram numa comunidade extremamente conservadora e ligada aos preceitos religiosos. Mas apesar de elas ainda seguirem muitos desses preceitos, elas estão num momento de questionamento, né? Juventude, né? Estão descobrindo muitas coisas. E tudo muda na vida delas quando por acaso elas se envolvem numa perseguição a um foragido da lei. É aí que elas conhecem Bowser, um caçador de recompensas. E elas se tornam meio que estagiárias do Bowser, né? É muito legal como se dá essa relação entre eles e como o Bowser vai ensinando os métodos da profissão pra elas. Esse vídeo tá dividido em dois momentos. Primeiro, crítica sem spoiler e depois final explicado com muito spoiler pra quem já viu a série ou não liga pra isso. Mas pode ficar tranquilo que a gente avisa quando esse momento chegar, beleza? A série tem um universo religioso muito presente e ele é enfatizado inclusive no discurso das protagonistas, né? E é interessante a forma que elas vão desmistificando algumas coisas, atualizando outros pensamentos, Sim, de acordo com as experiências, com as coisas que elas vão descobrindo ali na trajetória delas. Porque tem muita coisa que não faz mais sentido, né, gente? Eles abordam também a rivalidade entre religiões, né? Conflitos sobre relacionamentos entre pessoas de religiões diferentes. Tem um momento em que rola a morte de uma pessoa agnóstica e isso é meio banalizado, né? É como se fosse um descrédito das outras religiões. Em relação à passagem dele, né? Exato. Tipo, Não vai pro céu, não vai pro inferno, então dane-se. E ao mesmo tempo, o roteiro satiriza esse extremismo religioso, né? Por exemplo, o pastor que critica quem usa os bastões do câncer, mas tá lá comprando cigarrinho. O sexo antes do casamento e como isso é demonizado pras pessoas, né? E sem contar as relações tóxicas, né? Porque a pessoa tá aqui pregando amor, ai, Deus, não sei o quê, mas tá sendo desgramado com o outro. Aquela velha hipocrisia religiosa, né, galera? Pois é, mas essa é uma questão que eu tenho com o roteiro da série, sabia? Eu também tenho. Porque tem horas que ele finca o pé na sátira, quase ridiculariza esse extremismo religioso Super. e tal. E em outros momentos o texto trata conflitos muito ultrapassados como algo legítimo, algo sério. Toda essa questão do sexo antes do casamento, por exemplo, tem cenas muito dramáticas em relação a isso, porque ela se sente pecadora, ela se sente culpada por ter feito sexo. Mas, gente, aí eu não entendo muito, sabe? É pra levar a sério? Isso não é. Dá uma confundida, né? É uma questão de tom mesmo, né? E aí a gente entra numa questão, porque se isso for pra ser levado a sério, tem várias abordagens superficiais em relação a alguns temas, né? Um ponto super positivo da série é a relação das duas protagonistas, né? Eu amei! Elas estão ótimas, elas estão muito à vontade, elas estão brincando em cena. Tem um jogo de cena muito interessante entre elas e isso torna muitas coisas muito engraçadas. A série usa de um artifício muito legal pra mostrar essa conexão entre as duas. Elas têm momentos de comunicação íntima, de acertar as ideias, que é quase como se fosse uma forma de telepatia, só entre as duas. E essa comunicação acaba sendo bem funcional em vários momentos, né? Ajuda elas ali no rolê todo. Eu inclusive ia ser ótimo. Thiago, me ajuda aqui! Eu ia adorar também. A Sterling é interpretada pela Maddie Phillips e a Blair pela Angelica Betty Fellini. E eu acho que as duas, elas têm uma carreira muito promissora, sabe? Eu acho que essa série, principalmente se ela for bem aceita pelo público, eu acho que ela vai alavancar a carreira das duas, porque as duas mandaram muito bem. E são lançamentos, né? Uhum. E Caçadores de Recompensas é vendida como uma comédia, só que pra mim, a série tem uma grande transformação, principalmente da metade pro final. A série vai ficando cada vez mais dramática, vai perdendo um pouco do frescor e os momentos mais engraçados, e vai tomando um outro rumo, que não é necessariamente um problema. Eu, particularmente, não gosto muito do humor da série, mas isso em relação ao roteiro, principalmente. Eu acho que tem bastante situação forçada, sabe? Uns diálogos pseudo-engraçados, mas que na verdade não são engraçados, umas situações cômicas muito batidas, mas o que salva todo o rolê, na minha opinião, é a interação entre as duas protagonistas. Eu acho que elas estão mandando muito bem, como a gente já falou, e as cenas mais engraçadas vêm delas, das atrizes, e não do texto. E principalmente em relação a Sterling, eu acho ela muito engraçada. Eu não sei, eu fico dividido, porque eu gosto das duas, acho que as duas mandam bem. E como elas são caçadoras de recompensas, a relação delas com armas é extremamente naturalizada. Elas andam armadas pra cima e pra baixo, no banco, na delegacia, e elas são adolescentes. E mesmo que no estado da Geórgia o porte de arma seja legalizado, é meio estranho de ver isso dessa forma. Porque a gente tá acostumado a ver várias produções americanas discutindo essa questão anti-armamentista, principalmente em relação a adolescentes e coisas envolvendo escolas e tal. O acesso às armas, né? Exatamente, por conta da recorrência em relação aos atentados e tudo mais. E aí, pra mim, entra mais uma vez na questão do tom da série e do desenvolvimento de alguns temas.
porque isso tudo, essa relação dela com as armas, poderia ser um combustível pra trazer uma análise crítica à situação, né? Pra satirizar e tal, que é quando a comédia usa das suas ferramentas de humor pra criticar uma parada. Mas na verdade não é o que acontece. Num geral, eu acho que a série não precisava ter 10 episódios de quase 1 hora, acho que foi longa demais, mas eu gosto muito da relação das personagens, e eu acho que essa transformação pra uma parada mais dramática, que eu gosto bastante, foi um ganho muito positivo. Eu fiquei muito curioso pra saber o que estava acontecendo com elas, principalmente quando foi se encaminhando pro final. Então eu super assistiria uma segunda temporada por conta desse gancho interessante aí que ficou. Tem uma característica dessa série quanto à estrutura, que ela é meio procedural, né? Ela é um híbrido nesse sentido, porque ela tem a coisa dos casos do dia em relação a caçador de recompensa, tipo, hoje ele vai pegar esse carinha, amanhã vai pegar essa mulher, enfim. Que eu particularmente não gosto muito, eu tenho um pouco de dificuldade pra acompanhar esse tipo de série. Então eu não me envolvi muito com a série, eu também achei cansativa, eu concordo. Mas eu me diverti em vários momentos, muito por conta das atrizes, a gente já falou várias vezes, elas carregam a série, na minha opinião. E eu veria uma segunda temporada por conta do final, fiquei bem surpreso com o final, gente. Me deu um negócio aqui. E agora a gente vai entrar no momento do final explicado, então se você ainda não viu, vai lá ver e depois volta, porque tem muito spoiler. A gente estava acompanhando desde o início um movimento meio estranho em relação aos pais. Eles deixam suspense ali, mas a gente entende que tem algum problema em relação a dinheiro, principalmente com a mãe. Quando as gêmeas descobrem que a mãe realmente mentia a respeito do passado dela, aí rola aquele momento de conversa em família, contando os segredos. A mãe diz que foi influenciada por pessoas muito persuasivas, que acabou botando fogo numa clínica de aborto e tal, mas que tá tudo certo, tá tudo se encaminhando e ninguém tá em perigo. Mas a gente sente um negócio tipo, tem uma coisa que não tá se encaixando aqui. Aí tem o rolê do acantonamento das meninas, mas antes disso elas passam lá no Bowser, trocam uma ideia com ele, e ele tá indignado porque ele descobriu também sobre a mãe das meninas e acha que elas estavam com interesse em relação a ele, né? Que elas estavam ali só pra impedir que a mãe fosse pega, enfim. E aí acabam demitidas, né? É. Depois disso, elas têm uma conversa, cada uma vai pra um lado. A Blair vai pra casa do Miles pra se declarar, pra pedir desculpas, enfim. E chegando lá, ela descobre que o Miles sequer falou dela pra família. O Miles acabou não falando por questões políticas principalmente, mas causa mais uma decepção pra Blair e ela volta pra casa chorando, decepcionada. E essa é uma inversão interessante, porque normalmente a gente vê as famílias conservadoras rejeitando a família não conservadora. E aqui a gente vê o oposto, né? E aí a Sterling foi pra festa do pijama, ela tá na esperança de se assumir com a April, de ter uma noite incrível, mas chega lá e também rola uma decepção. Porque a April tá agindo super esquisita, rejeitando ela, negando tudo que as duas tiveram, inclusive dando em cima do Luke. Ai, que ódio. Aí, por mais que tenha tido esse trelelê ali dela com a Sterling, eu não comprei muito a April, não. Tenho raiva dela ainda. Ela é meio chata, Ela né? é uó. E aí, mais pra frente, a gente descobre que ela tá agindo assim porque o pai foi absolvido das acusações de agressão. Tá de volta em casa. Voltou pra casa e o pai é extremamente preconceituoso. Ela não tem coragem de se assumir naquele momento. O que também é compreensível, né? Não, essa parte toda é compreensível. Mas eu continuo não gostando dela. E aí, no momento daquela conversa entre as duas, a gente descobre que o pai da April não falou sobre quem o prendeu, mas perguntou sobre a relação dela com as gêmeas. A April ficou meio tipo... Por quê? E por mais que a April não tenha uma relação muito boa com o pai, ela vai ficar decepcionada com a Sterling também, porque ela tá envolvida na prisão do pai dela, né? E ela omitiu essa informação, então pode causar um troço ali. Pode não, vai, né? É. Aí a mãe chega do nada lá no rolê do acantonamento de picape pra pegar a Sterling. E a série já tinha dado uma dica sobre isso antes, né? Tem uma cena em que aparece o pai e a mãe no estacionamento. O pai entrega a chave da picape e fala, tenta não separada até atravessar a fronteira pro México. Aí a gente fica assim, Ué? ele sai sem dar nenhum beijinho, tipo, todo seco, o que tá acontecendo? E a mãe vai embora pro México, é isso? Não. Essa mulher que pegou a Sterling é a Dana, uma irmã gêmea da Debbie, que a gente não sabia da existência até então. Esse foi o plot twist, né? Eu gostei, gente. E como a Dana e o namorado estavam tentando extorquir dinheiro da família, o fato deles raptarem a Sterling dá a entender que é pra pedir mais dinheiro. Só que não. Na real, pro parceiro da Dana né? É porque ele não sabia. Jogou essa ideia. Aí todo mundo se encontra lá onde a Dana mora e tal, treta, confusão, até que a Dana e a Debbie também têm aquele momento telepático de compartilhar informações ali. Você tá acabando com a minha vida, Debbie! Não, é você, Dana! Você sempre teve tudo que eu quis! Você não tem! E a Dana pede um último momento de felicidade antes da prisão. Eu tava perdidinho nesse momento. Que momento? O que ela tá falando, cara? Mas logo em seguida ela fala que a Sterling é filha dela. E a série acaba assim. Aí eu fiquei, meu Deus, explodiu meus neurônios todos. E esses momentos de telepatia da Blair e da Sterling, como assim? Elas não são gêmeas, isso tudo é psicológico, que diabo é isso? Elas desenvolveram um rolê ali. Elas têm uma conexão, obviamente, mas não é biológica.
Até é, né? Mas não tão próxima quanto a gente imaginava. Ah, minha experiência com essa série foi uma mentira! Foi uma mentira. E eu fiquei pensando, as irmãs tiveram filho ao mesmo momento? Pois é. Porque tem informação de que uma é 3 minutos mais velha que a outra só. Ah, quero entender melhor esse roteiro. Nossa, eles vão ter que sambar pra se virar nesse roteiro, hein? Mas pode ser só uma mentira que a Debbie contou durante a vida das meninas também. Sterling. Ah, eu vou com a filha rebelde. Eu adoro a Blair, gente. Eu me identifiquei com ela em várias coisas. Achei ela porreta. Gostei dela. Pois é, mas é que a Sterling é mais de fazer do que de discursar, e eu acho que a Blair é o contrário. E por isso eu gosto mais da Sterling. Ela é muito engraçada, ela faz as coisas meio que no impulso, sem pensar nas consequências, depois ela resolve como vai dar, enfim, gosto muito dela. Luke. April. Ah! Eu vou de April, gente. Achei insuportável essa menina. Não shippo ela com a Sterling. A Sterling que descobre a sua sexualidade com outra menina vai ser muito mais legal. Eu vou matar o Luke. Eu até entendo esse amor não correspondido, mas ô moleque chato, senhor. Ele é E muito aquelas bobão, funções né? dele pra ela. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever e deixar o like se você ainda não fez isso. E se você já fez, valeu, obrigado, tamo junto. E diz pra gente nos comentários o que você achou de Caçadoras de Recompensas. Acha que a série tem que ser renovada pra mais uma temporada? Deixa aqui pra gente. É isso, até o próximo vídeo. Tchau.